Olá! Então, estamos aqui novamente para gravar mais um episódio do podcast Pode Prescrever, sua informação certeira sobre saúde e suplementos. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Gabriele Lomonte, que é médica, ginecologista, especialista no tratamento de endometriose e também especialista em cirurgia pélvica robótica. Mas ela vai contar para a gente um pouquinho melhor o que é isso, né? Na prática, o que ela faz no dia a dia dela. Doutora Gabriele, muito obrigada pela presença. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo seu tempo, né? Que eu sei que a disponibilidade de tempo hoje é a coisa mais difícil que a gente tem. E vamos para começar. Me conta um pouquinho sobre Gabriele Lomonte. Como é que Ah. você escolheu, né, se especializar em tratamento de endometriose e ir para essa área da cirurgia robótica, que é uma área onde a gente não vê muitas mulheres, né? Vamos falar bastante sobre isso. Obrigada pelo convite mais uma vez, Ragna. Obrigada E eu. eu fico sempre muito feliz em falar sobre endometriose, que é uma doença tão prevalente e que atinge um número tão grande de mulheres em idade reprodutiva. Bom, eu vim de uma família, eu sou do interior, né, de uma cidade muito pequena, sou de Castelo. Minha família não tem médicos. Eu fui a primeira médica. Eu sou neta de um imigrante italiano e o sonho do meu avô era ter um filho médico. Aí, enfim, né? Desde criança, eu brinco com o estetoscópio, porque ele comprava isso para incentivar os filhos. Nenhum filho fez medicina e eu acabei aí realizando o sonho do meu avô, já falecido. Funcionou, tá vendo? Escolhi a ginecologia, sempre gostei, né, da saúde da mulher, sempre gostei de lidar com a mulher nas suas mais diversas fases da vida. E durante a minha residência, eu fiquei apaixonada por um procedimento chamado esteroscopia. Esteroscopia é um procedimento, uma cirurgia minimamente invasiva, né, um procedimento muito simples, onde nós conseguimos curar diversas patologias, né, um procedimento cirúrgico. E terminei minha residência e fui fazer uma pós-graduação em esteroscopia. Eu queria me aprofundar nas técnicas. Chegando nessa pós-graduação, eu falo que eu não me escolhi a endometriose me escolheu. Eu cheguei na pós-graduação e eu tive assim um contato com a cirurgia laparoscópica de fato. Eu tive um grande mentor, né, Dr. Cláudio Crispi, um nome forte mundialmente. Foi um grande profissional, né? Ele faleceu na Covid, mas ele era um apaixonado pela endometriose e despertava essa paixão em todos os seus alunos. Então, na minha pós-graduação, eu fui me apaixonando pela doença, pela endometriose, e a programação que era para estudar apenas mais um ano de pós-graduação, eu acabei ficando mais 4. Sim. A cirurgia pélvica é uma cirurgia difícil, né? A pelve feminina é um local do nosso corpo extremamente sensível, né? Quando você trafega na pelve, você precisa conhecer a anatomia muito a fundo, porque é na nossa pelve que passam os grandes vasos, né? Nervos muito importantes para a inervação da bexiga, do intestino. Então, o cirurgião que se compromete a operar a pelve feminina, ele tem que se especializar, ele tem que estudar anatomia e não é apenas sair operando sem conhecer o local que você está. Você acaba você acaba piorando uma situação onde você deveria curar. Sim. Então, a cirurgia pélvica, né, hoje, realmente nós vemos poucas mulheres, né, nos centros cirúrgicos e principalmente poucas mulheres em cirurgias de alta complexidade. A cirurgia laparoscópica para tratamento de endometriose é uma cirurgia de alta complexidade e exige muito esforço, muito estudo, muita dedicação. E a gente já vê, só pelo tom de voz dela, vocês estão vendo, né, gente? Assim, ó, e eu a conheço assim, no consultório é assim, é sempre assim. Você já vê que ela passa uma sobriedade, uma calma de alguém que vai conseguir chegar ali e fazer isso com muita exatidão, né? Eu, pelo menos, quando eu escuto você falando, me remete a isso, né? Uma pessoa meticulosa, É. né? Assim, que se dedica muito ao treinamento e a gente sabe o quanto isso é importante. Mas vamos falar um pouquinho, porque assim, a gente tem a sensação, né, nós mulheres, que a endometriose vem aumentando, né? O número de casos de endometriose vem aumentando. E como profissional de saúde, né, quando a gente para entender um pouco isso, a gente vê que não é bem isso, né? A gente vê que o diagnóstico vem sendo mais preciso e mais precoce.
por causa dos avanços das técnicas da percepção. E assim, antigamente, as mulheres, elas eram taxadas assim, ai, que mulher xixelenta, ai, que mulher fresca, ai, não aguenta nada. Só porque está menstruada tem que ficar o dia inteiro deitada, né? Eu tenho uma percepção, não sei se a doutora concorda, de mulheres muito tristes, sabe? Porque, pensa bem, você convive constantemente com uma dor, né? Uma dor. Às vezes maior, às vezes menor, às vezes um sangramento maior, um sangramento menor. Isso vai entristecendo, isso vai endurecendo a pessoa. Eu olho para as pacientes com endometriose, assim, casos mais avançados, e elas são encolhidas, elas são fechadas. Eu não sei, você concorda com a minha percepção, assim? É uma coisa que você... gente, assim, é a tristeza estampada no rosto da pessoa. É isso mesmo? É assim que ela chega no seu consultório? Fala um pouco sobre isso. Assim, primeiro vamos falar um pouquinho sobre esse aumento do número de casos, né? Isso. Já existem estudos que mostram que 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva tem endometriose. Existe até um movimento na internet, né? A hashtag 1 em 10. É um movimento no mundo inteiro, onde as mulheres que têm endometriose, né, as influenciadoras digitais, elas fazem esse movimento de conscientização e usam, né, essa hashtag eu sou 1 em 10. Mas nós sabemos que existe um atraso muito grande no diagnóstico da doença. Isso os estudos já mostram, tá? E existe um atraso de, em média, 8 anos. Então, é um tempo de 8 anos entre a primeira manifestação dessa mulher, a primeira vez que ela fala, olha, eu tenho dor. Ela fala para um médico, eu tenho dor. Até o diagnóstico de endometriose são 8 anos. Imagina isso, gente, presta atenção. 8 anos você sofrendo com uma dor, com a causa desconhecida. Isso no Brasil, mas nós estamos avançados, porque em outros países de primeiro mundo, em média 9, 10 anos. Impressionante. Nós somos um país à frente quando se fala no diagnóstico da endometriose. Falando um pouquinho sobre esse atraso, né? Eu acho que todos temos uma parcela de culpa. A primeira parcela vem dos médicos que não param para ouvir sua paciente. Porque o diagnóstico de endometriose ele é clínico, ele não é feito através de exame de imagem. É a paciente sentar na sua frente, ela vai te contar a história dela e através de uma escuta ativa e de um exame físico bem feito, você já bate o martelo e você já dá o diagnóstico da paciente, ela tem endometriose. E o exame de imagem que a gente solicita no consultório é para fazer o mapeamento dessa doença e não para fazer o diagnóstico. O diagnóstico você consegue fazer dentro do seu consultório, apenas tendo paciência para ouvir essa paciente. Importantíssimo isso que você acabou de falar. Elenca aqui pra gente agora, assim, os principais pontos, as principais queixas, né, que você já consegue concluir ali com muita certeza que é um caso de endometriose. Os sintomas principais, né, cólica menstrual, que a gente usa o termo dismenorreia, dor durante a relação, um sangramento aumentado, né, uma menstruação irregular, uma menstruação mais volumosa, até casos de infertilidade. Esses são os sintomas clássicos. Os sintomas principais, cólica menstrual e dor na relação. É isso aí. Então, ouviu? Pega essa dica. Se você é mulher, está nos ouvindo aqui agora, sofre com esses sintomas, tem dor, já relatou várias vezes, não tem origem, né? Não foi diagnosticada, isso está sendo negligenciado. Presta atenção nisso. Você não precisa continuar sofrendo. Existem caminhos, existem especialistas, né, preparados para ouvir, diagnosticar corretamente e tratar. Então, se você é uma dessas, ou se você conhece uma mulher que é 1 em 10, como a doutora Gabriele falou, eu vou te convidar para você se inscrever no canal, assistir todo o nosso conteúdo, fica ligado, ativa as notificações e vem fazer parte dessa comunidade, porque ninguém precisa sentir dor. Vamos continuar então, doutora Gabriele. Então, após esse diagnóstico, né? Aí você falou que o exame de imagem é para você determinar em que nível está essa doença, né? Até para você saber qual a conduta de tratamento, né? Exato. Então, vamos agora aprofundar um pouquinho nesse ponto, porque uma coisa que todo mundo sabe é que a endometriose tem indicação cirúrgica, né? E a grande maioria das mulheres acham que a cirurgia é o único tratamento. E elas têm medo da cirurgia, né? Só que não é o único tratamento, né? E existem muitos detalhes aí que eu quero que você esclareça para desmistificar um pouco, porque também tem um outro caso. A mulher acha que ela tem,
mas ela não quer confirmar isso porque ela não quer passar pela cirurgia. Exato. Então, isso também trava o processo, né? E aí ela sofre, sofre, sofre até não conseguir mais. Consequentemente, ela chega no consultório muito avançada e aí realmente só sobra a cirurgia, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Primeiro, assim, vamos dar uma pincelada rápida sobre o que é endometriose, que às vezes a gente fala essa palavra Bora e lá. algumas mulheres não sabem o que é, né? Bem lembrado. Importante a gente falar, né? O endométrio é o tecido que reveste o útero por dentro. A endometriose acontece quando essas células endometriais, as células de dentro do útero, se implantam fora da cavidade uterina. Ah, mas como que isso acontece? Por que que isso aconteceu comigo? Existem várias teorias para o aparecimento da endometriose. E aí a gente fala, né, que muitos textos vêm sendo publicados, né? A endometriose é uma doença muito estudada no mundo inteiro e existem várias teorias para o aparecimento da endometriose. A teoria mais aceita, que a gente mais fala, é a da menstruação retrógrada, que fala que todo mês, quando a mulher vai menstruar, né, a menstruação é a descamação desse endométrio, algumas células endometriais refluem pelas trompas e caem na cavidade abdominal, ali podendo se implantar no intestino, na bexiga, nos ligamentos uterossacros, nos ovários, em diversos locais da pelve dessa mulher. Então, isso é endometriose, né? Falando um pouquinho sobre os tratamentos de endometriose. Eu recebo no consultório, realmente, as mulheres, elas têm um medo da doença, né? Elas têm um medo da cirurgia. Realmente é uma cirurgia grande, é uma cirurgia de alta complexidade. Mas é o que eu falo, poucas mulheres vão precisar de cirurgia. Nem toda endometriose tem indicação cirúrgica. A grande maioria dessas mulheres vai ser tratada, né, de forma clínica e vai ficar bem. Agora, realmente, a depender, né, da localização, da extensão da doença e dos objetivos dessa mulher, a cirurgia pode ser sim indicada. Falando um pouco sobre o tratamento clínico, já sabemos que hoje a mudança no estilo de vida é imprescindível, né? Atividade física e alimentação saudável já virou prescrição. Então, a paciente que chega no consultório que tem endometriose, isso já é a primeira conduta. Uma alimentação balanceada, ela tem que ser acompanhada por uma nutricionista. A gente já sabe da importância da alimentação, né, da suplementação, para promover, né, um ambiente anti-inflamatório. A endometriose é uma doença crônica de caráter inflamatório. Então, se você promove um ambiente inflamatório nessa pelve para essa doença, ali ela vai proliferar e essa mulher vai sentir muita dor. Só vai piorar, né? O quadro só piora. Então, já sabemos da importância da atividade física, da alimentação anti-inflamatória, né, de seguir uma dieta anti-inflamatória e da suplementação. Já existem estudos que mostram a importância, né, de altos níveis de vitamina D para o controle da dor. Não estou falando que a vitamina D vai curar a endometriose, não é isso. Mas sabemos que a suplementação ela já é indicada para a melhora da dor crônica. Não só a dor de endometriose, qualquer paciente que tenha dor crônica, fibromialgia, Exato. ela vai se beneficiar de certas suplementações e de uma alimentação balanceada. Isso. E assim, o que eu vejo, né? As pessoas estão à busca da solução. Então, elas querem algo que elas vão tomar e vai resolver. Ou a cirurgia. Eu vou lá e vou fazer a cirurgia e vai resolver o meu problema. Só que a gente sabe disso, né? Os pacientes, às vezes, já passaram por um processo, fizeram uma cirurgia e o quadro de endometriose volta a se desenvolver. Se ela operar e voltar a ter os hábitos, a doença volta. Então, assim, gente, nem a cirurgia, que é a retirada desses tecidos, do tecido endometrial que está nos locais errados, vamos falar assim, ele volta. Então, não resolve. Então, ou você entende que você é parte atuante no processo, decisiva, ou então você vai conviver aí mais ou menos com essa dor pro resto da sua vida, né? É isso aí. E aí, assim, junto com essa mudança do estilo de vida, né, Ragnar? Alimentação, suplementação, atividade física, entra junto o tratamento clínico. O tratamento clínico, ele é feito com bloqueio da menstruação. Não quer dizer também, olha, você vai tomar esse remédio que vai curar sua endometriose. O remédio, ele não vai retirar os focos que já existem na sua pelve. O bloqueio hormonal, né, a suspensão da menstruação, é para trazer qualidade de vida para essa mulher. Uma vez que a mulher não menstrua, ela não sente dor, ela volta a viver, ela volta a sorrir.
Então, o bloqueio hormonal, ele vem com o objetivo, né? É claro que a gente sempre tem o objetivo de tentar impedir a progressão da doença, mas principalmente de trazer qualidade de vida para essa mulher que tanto sofre. Isso. E até aí, quando a pessoa não tem mais a dor, é até mais fácil você trabalhar a mudança de estilo de vida, né? Porque como é que a gente vai falar em atividade física, porque ela precisa fazer, mas a mulher tem dor e está Tem dor. sangrando muito, É. né? Então, tem que vir junto. As intervenções têm que estar casadas, né? Isso faz muito sentido. Então, por isso tem que ter um profissional que saiba conduzir esse caminho e do outro lado aqui, você fazendo a sua parte. Cita aqui, na sua experiência, doutora, quais são os alimentos, assim, os piores para quem tem endometriose? Fala aí. Então, sabemos que o glúten é altamente inflamatório. Isso. Então, na minha consulta mesmo, eu já dou umas orientações, né? Sempre encaminho para nutricionista. É importante falar que no tratamento da endometriose, a equipe multidisciplinar, né, é importantíssima, mas a gente já dá aquela orientação inicial para a paciente já começar. Então, glúten, lactose, diminuir a ingesta de carne vermelha, alimentos processados, embutidos, enlatados. É o que eu falo, gente, é simples. Finge que você mora na roça e você vai comer o que você planta e o que você cultiva ali na sua terra. Então, dar sempre prioridade aos alimentos naturais. É o que eu falo, se a sua geladeira está vazia e o seu armário está cheio, alguma coisa tem de errado. Isso, está invertido, né? As coisas estão invertidas. Então, descascar mais e desembalar menos. Isso. Todo alimento processado, diminuir a ingesta de alimento processado e começar a alimentação mais natural, verduras. A dieta para endometriose é a dieta mediterrânea. Se você pesquisar na internet, aí sempre vai encontrar algumas dicas. Isso. Não é sempre... difícil fazer, é fácil e nem é caro. É barato. É. Agora, doutora, dá muito trabalho. É isso que elas falam, dá muito trabalho eu ter que fazer isso de manhã. Eu falo, gente, faz uma batata doce de manhã, um ovinho, uma banana da terra. Aí dá muito trabalho. Aí a pessoa acorda, troca de roupa, desce, vai na padaria, compra um pão francês, volta. O tempo que ela foi na padaria e voltou, ela já cozinhou uma batata e já fez um ovo. É só a mudança desse mindset, né? Isso precisa inverter. Isso é muito cultural. Mas assim, não tem segredo, né, gente? Vocês veem que aqui, episódio a episódio, independente do tema que esteja sendo abordado, a questão da alimentação menos inflamatória está sempre presente. A questão de reduzir os embutidos, de reduzir os industrializados, como você falou, descascar mais e abrir menos, né? É isso, não tem jeito. Se a gente quer ter saúde, viver mais e melhor, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? E a mulher atual, a gente estava conversando até um pouquinho antes, né? Eu acho importante a gente falar. Mas antigamente não se falava em endometriose. Não se falava em endometriose porque as nossas avós ou estavam grávidas ou estavam amamentando. Elas menstruavam muito pouco. Exatamente. Então, elas não tinham nem tempo de sentir cólica. Elas menstruavam pouco. Isso. Hoje, a mulher posterga mais a maternidade, né? Hoje, a gente atua mais no mercado de trabalho. A expectativa de vida aumentou. Muito. O mercado depende da mulher financeiramente. Então, a gente tem que se cuidar. E hoje a mulher, ela quer ser mãe, ela quer atuar, ela quer trabalhar. Então, se você não cuida do seu corpo, como é que a sua máquina vai funcionar? Exatamente. Eu falo muito isso, repito várias vezes com minhas amigas, inclusive, né? Elas falam assim, eu não tenho tempo de me cuidar porque eu trabalho muito. Eu não tenho tempo porque... Peraí, vamos inverter? Você precisa estar bem para você poder render muito no trabalho, ser uma ótima mãe, uma ótima esposa, dar conta de fazer tudo. Você tem que ter primeiro, você prioriza um pouco, que tudo vai ficar mais fácil, vai melhorar, né? Mas passa por essa coisa, né? Atividade física, alimentação. E isso gera mais energia. Com certeza. A mulher que aquela mulher que só come doce. Não é só mulher, falando uma pessoa no geral. Vamos falar dos homens também. A pessoa que só come doce, carboidrato, ultraprocessados, a pessoa não tem energia para fazer nada. Quando você muda essa mentalidade e começa a fazer uma dieta anti-inflamatória, dar prioridade a alimentos mais naturais, quando você começa a se exercitar, você começa... É um ciclo vicioso. Outro ser. E aí você começa a ter mais energia. Lógico, com certeza. E para endometriose é o que eu falo. O que eu posso comer? O que eu posso fazer para melhorar a endometriose? A primeira coisa,
cuidar da sua alimentação, fazer atividade física. Aí entram outras terapias, né? Fisioterapia pélvica é importantíssimo para aquela mulher que sente muita dor na relação, né? A gente começa a aprofundar um pouco mais. Sim. A psicologia, a terapia, para muitas mulheres também é importante. Você falou um pouco da depressão. Sim. Sim, algumas mulheres, elas acabam, elas vêm se tornando depressivas, porque a dor crônica gera depressão. A dor crônica, essa mulher ela não é entendida no seu ambiente de trabalho. Falando também da endometriose, do impacto socioeconômico que ela gera no mundo todo, né? Outra verdade. Essas mulheres, elas faltam ao trabalho porque elas têm dor. Isso gera um impacto econômico. E elas são incompreendidas nos seus ambientes de trabalho. Elas são incompreendidas dentro de casa com seus parceiros, porque os casamentos acabam. Sim. Quando você tem um parceiro que não compreende a sua dor física, a sua dor emocional, a relação matrimonial vai por água abaixo. Fica muito comprometida, com certeza. E essa mulher, ela é incompreendida, ela não tem com quem falar. Se ela fala que está com dor, ela é taxada de uma mulher fresca e ela acaba se fechando na sua dor. Isso. E isso gera um quadro de ansiedade e depressão. Isso, que só piora tudo, né? É isso aí. É triste, gente, né? Conviver com dor é uma coisa assim, realmente você fala, não dá, não tem como, isso não é uma vida, né? A gente precisa identificar e procurar os caminhos, sabe? Buscar saídas. Existem saídas. Eu acho que um dos grandes objetivos de quando eu resolvi promover essa conversa aqui com os especialistas é isso, né? É trazer um especialista altamente atualizado com uma informação de qualidade, de forma acessível, né? Porque mesmo que a mulher que está nos ouvindo ali não possa ir ao seu consultório, né, nesse momento, ela não pode pagar uma consulta, talvez, mas olha quanta informação ela está tendo aqui, que ela pode melhorar a qualidade de vida dela, né? E gerenciar isso de uma forma melhor. Então, assim, isso é muito importante. E eu acho que bom, né, que cada vez mais os profissionais de saúde estão abertos para isso. Como você disse no início, a escuta ativa. Eu, que estou na área há muito tempo, eu acompanho como que a consulta médica mudou, né? Como que a relação médico-paciente mudou. Sim. E isso é muito produtivo para todo mundo, né? Os médicos estão mais abertos, ouvem mais, os pacientes se informando mais críticos, exigindo mais do profissional e também entendendo qual é a sua parte. Eu acho que aí sim a gente caminha mesmo para um sentido global de saúde. Porque eu acho que deve ser muito frustrante, né? Você recebe a paciente, opera e manda ela embora. E aí? Como é que fica isso? Daqui a 2 anos ela volta com dor. Não é verdade? E essa promoção do conhecimento, né, que você está fazendo e que a gente vê também esse movimento nas redes sociais de uns anos para cá, como é importante. Eu recebo no consultório pacientes que vêm por conta própria me falando, doutor, eu acho que eu tenho endometriose. Isso. Eu já falei com o meu médico, mas ele fala que é para tomar um anticoncepcional que vai melhorar. Mas eu acho que eu tenho endometriose, porque eu vi... Ela vê no Instagram, ela vê nos podcasts. Eu vi que eu tenho isso e eu quero investigar. Isso. E ela tem endometriose. Tá vendo? E é muito comum a paciente. Então, é tão interessante e essa troca é muito importante, né? Isso. Esse conhecimento e a gente falar. Quanto mais a gente fala, a gente dissemina conhecimento. Os pacientes já acendem aquela luzinha, eu acho que eu tenho isso. Claro. E a importância também dos médicos se atualizarem. Porque... se o médico não faz o diagnóstico, quem mais sofre é essa paciente. Então, a gente também vê um movimento maior dos médicos buscando a especialização. A faculdade, ela fala muito pouco sobre a endometriose. Eu não me lembro de ter ouvido falar de endometriose na faculdade. Sim. E na residência, mesmo na residência de ginecologia, também é pouco falada. Então, o médico ele tem que buscar esse conhecimento a mais. Também falando de endometriose, a gente não pode deixar de falar de infertilidade. Exato. Porque 40% dos casos de infertilidade estão relacionados à endometriose. Isso. Então, essas mulheres, elas também precisam ser investigadas, né? Essas mulheres, estou tentando engravidar e não consigo. Você tem que investigar, não só investigar a endometriose, né? Investigar os fatores de infertilidade e saber que é uma doença que pode cursar com infertilidade. E desmistificar também um pouco, Raí, na cirurgia. Porque hoje a cirurgia ela está cada vez mais
as técnicas estão cada vez mais apuradas, né? Os materiais são muito modernos. Hoje existe a técnica, né? A cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica assistida pela plataforma robótica, que é incrível para a paciente. A cirurgia robótica ela tem inúmeros benefícios. Menor sangramento. Acho que você nunca deve ter ouvido falar, né? Não, podia cortar essa parte, né? Depois ele edita, ajusta, né? pode Então, vou falar ficar de à novo da vontade. robótica. Pode ficar à vontade. Então, corta essa parte aí. E falando um pouquinho também sobre cirurgia, é importante a gente desmistificar a cirurgia para endometriose. Hoje existem técnicas muito mais apuradas. Existe a plataforma robótica que é um auxílio incrível para a cirurgia. A plataforma robótica, a gente tem uma visão tridimensional da pelve feminina. Ela amplia, nós temos uma visão muito ampliada. E a paciente tem inúmeros benefícios, como menor sangramento durante o ato operatório, menor tempo de internação. Essa paciente tem menor dor no pós-operatório, porque os movimentos são muito precisos. As pinças robóticas, elas imitam o movimento da mão. Então, elas fazem uma rotação de 360 graus. A gente consegue atingir locais da pelve feminina que a gente não conseguiria atingir com a laparoscopia convencional. E me fala, doutora, hoje, por exemplo, qual é o tempo de repouso dessa paciente? O que ela precisa fazer de pré e de pós-cirúrgico? Só porque se a pessoa que está nos ouvindo aí se identificou, né, talvez eu precise de uma cirurgia, eu tenho que estar preparado para um processo de que tamanho, né? Como nós já falamos, né? E principalmente as pacientes que vão ser operadas. Mas eu vou operar e não tenho que fazer dieta, eu posso viver minha vida normalmente. Não. Ela vai passar por todo aquele processo de desinflamação, ela vai fazer uma dieta orientada, pré-cirúrgica, ela vai ser acompanhada, né, com uma nutricionista para esse processo pré-operatório. Durante algumas cirurgias, a paciente tem alta em menos de 24 horas. Olha, tá vendo? Então, se a paciente se não tem lesão intestinal, ela vai embora no dia seguinte. Em menos de 24 horas, ela vai embora andando. E, é claro, ela vai ficar em casa, de repouso, mas ela faz suas atividades normalmente dentro de casa. Sim, não precisa ficar na cama. Não, de jeito nenhum. Em 15 dias, ela tá ótima. Pode voltar ao trabalho, voltar a dirigir. Ela pode voltar ao trabalho, né? Eu não libero para atividade física, assim, nesses primeiros 15 dias. Mas ela já pode sair. Se ela tiver um trabalho mais leve, ela já pode trabalhar. Tá certo. A cirurgia é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, não existe mais aquele corte na barriga, né? São as cirurgias dos furinhos. Isso. E a plataforma robótica permite que essa paciente ela retorne antes ao trabalho, né? Às suas atividades diárias. E é uma cirurgia muito mais precisa, porque nós temos uma visão tridimensional da pelve feminina. Facilita muito o trabalho. Sim. E essa cirurgia, doutora, está disponível no SUS? Não. Não, só particular. Só particular. Só os planos, só pelos planos. Não, e os planos também não cobrem a plataforma robótica. Entendi. Né? Então, assim, os planos cobrem a internação, né, os materiais utilizados, mas o uso da plataforma robótica não é custeado por nenhum convênio atualmente. Tá. E tem como dar uma noção desse custo? Assim... Depende muito de hospital. Hoje aqui no estado nós temos 2 hospitais que possuem a plataforma robótica e para a utilização, né, na cirurgia ginecológica é algo em torno de 10 a 15 mil. Que é que o paciente teria que custear por conta dele. Isso, para utilizar o robô. O robô. Senão ela faz a cirurgia sem a robótica. Claro. Faz né? com as técnicas menos invasivas, mas sem a robótica. Exatamente. Faz por laparoscopia. Sim, a laparoscopia é a técnica de escolha. Se puder, nem toda paciente vai ter que operar por robô também, tá, Ragna? Tá. Casos menos complexos são muito bem realizados pela técnica laparoscópica. Sim. A gente indica a plataforma robótica para aqueles casos mais complexos. Pacientes que já foram reoperadas, lesões nervosas, né? Lesões que atingem plexos nervosos, raízes sacrais. Então, casos mais complexos, a plataforma robótica ela tem seu lugar. Agora, casos menos complexos são muito bem operados pela técnica laparoscópica. Entendi, perfeitamente. Agora eu vou tocar num ponto polêmico do assunto, tá? Porque assim, é do conhecimento público também, né? Que a gestrinona é um fármaco de opção de tratamento para as pacientes com endometriose, né? Pelas suas vias aí de aplicação, que eu vou deixar a doutora falar. Mas assim, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque
A gestrinona, ela tem sido tão queimada, vamos colocar assim, porque, você vê, reportagem no Fantástico, né? A pessoa lá com aquela cara toda estragada, cheia de detonada, né? Vários casos e tal. Chip da beleza, né? Mas assim, aqui a gente está falando da indicação convencional. Então eu queria que você contasse até um pouquinho da história, porque assim, a gestrinona é um fármaco desenvolvido e estudado para tratamento de endometriose, né? Os outros usos vieram depois, porque foi se descobrindo os efeitos, os outros efeitos da gestrinona, né? Que são as indicações off-label do produto. Mas vamos falar um pouco sobre isso, porque eu vejo também as mulheres com medo. Elas falam assim, ah, mas eu vou lá. Aí ela vai querer que eu use gestrinona. Eu não quero usar, né? Então eu não vou. Então, de novo, a gente está vetando uma possibilidade de tratamento por uma informação que está distorcida. Então, fala um pouquinho sobre isso. Vamos falar então. Quando eu falei lá no tratamento clínico da endometriose, né, eu não citei o que nós podemos usar. Mas para fazer o bloqueio da menstruação, nós podemos usar uma gama de medicamentos hormonais. A gestrinona foi desenvolvida na década de 80, exatamente para o tratamento de endometriose, miomas, sangramentos uterinos disfuncionais. É importante a gente frisar que a endometriose é uma doença estrogênio dependente. Então, existe nessa mulher com endometriose ali uma disfunção hormonal, né? E a endometriose, ela depende do estrogênio para ela ali atuar e se desenvolver. A gestrinona, ela é um hormônio e é uma droga anti-estrogênio, tá? É uma droga, tentamos falar assim, né? Para as pessoas entenderem, né? Ela é anti-estrogênio. Quando as pessoas começaram a observar, né, os efeitos positivos, né, estéticos da gestrinona, começaram a falar sobre esse termo, né, que é utilizado erroneamente, chip da beleza. Muito marqueteiro, né? Muito marqueteiro. Primeiro que não é um chip e segundo que o objetivo não é ficar bonito. O objetivo é tratar uma patologia ginecológica. E aí começaram a utilizar esse termo erroneamente. A gestrinona, ela tem uns efeitos benéficos para essa mulher que sofre com dor, mas ela tem alguns possíveis efeitos colaterais. Isso é muito individual. Não é todo mundo que vai ter o efeito colateral. Mas algumas mulheres têm, como aparecimento de acne, queda capilar, aumento da oleosidade da pele, porque vou falar que ela simula um efeito da testosterona no corpo da mulher. Isso. Mas assim, o que eu vejo hoje, né, um número muito maior de prescrições, né? Eu avio, vamos falar assim, né, um número muito maior de prescrições com finalidade estética do que no tratamento da endometriose, né? O que é uma pena. Não que não se possa fazer o uso estético, eu não estou dizendo isso, né? Existem formas de conduzir. Mas é um fármaco com muita potencialidade, né? Um outro ponto que eu acho interessante de falar é assim, o risco da gestrinona oral, né? A gente sabe já há muito tempo do risco de hepatotoxicidade. E a via oral é a pior via para isso. Então, daí a gente começa a usar as vias alternativas, a via sublingual ou a via vaginal. Que eu acredito que você até utilize mais a via vaginal, né? Porque você concentra ali o efeito da droga no tecido alvo, né? Que é o endométrio ali, que ela já vai ser aplicada naquele local. E mesmo no sublingual, eu tenho... Aí é uma coisa muito minha como farmacêutica, tá, doutora? Eu acho muito difícil o paciente fazer uso sublingual correto, tá? Porque assim, olha o que eu vou falar aqui agora. Quando eu falo que é sublingual, você tem que pegar aquele comprimidinho ou aquela cápsula, porque a gente tem os dois, colocar embaixo da língua, deixar 30 segundos, tá? Você não vai engolir, você vai esperar. Nem vai ficar conversando. Não pode conversar. Você vai esperar se dissolver para que aquele fármaco, aquele medicamento seja absorvido pela mucosa da região de baixo da língua. Aí sim, ele não passa pelo fígado, então ele não tem esse efeito, essa hepatotoxicidade reduz muito, e ele vai para o sangue e depois para o seu local de ação. Você não deveria beber nada, nem comer nada, meia hora antes, meia hora depois. Nem escovar o dente, meia hora antes, meia hora depois. Porque você altera essa mucosa e você vai alterar essa capacidade de absorção. Então, o correto uso da via sublingual é dessa maneira. Isso é fácil?
paciente faz certinho, né? Muito difícil, né? Ele joga embaixo da língua e engole. Normalmente, mesmo sendo sublingual, uma parte sempre vai ser deglutida, né? Daquele excesso de saliva que está acontecendo ali. E isso vai para a via oral. Então, eu tenho uma preocupação, fármacos principalmente como gestrinona, usados por via sublingual, devido à sua potencialidade de toxicidade. Né? Não teria a mesma preocupação. Fiz uma vitamina D sublingual. A gente sabe que ela absorve melhor. A doutora falou da importância da vitamina D aqui no início. Vai ter uma melhor absorção por via sublingual. Ok. Se uma parte dela for para a via oral, a única coisa que vai acontecer é eu perder a absorção. Mas eu não tenho dano, eu não tenho prejuízo. Exato. Mas se uma parte da gestrinona for para a via oral, eu posso ter prejuízo. Né? Então, isso é um fator. E daí vem a importância do trabalho interdisciplinar, de novo, que você citou, né? Da correta orientação do uso, não só da prescrição. Então, esse paciente ele tem que sair com essa receita, ele tem que vir numa farmácia, ele tem que ser atendido por um farmacêutico que faça uma assistência farmacêutica. Porque isso é crucial. Mesmo a paciente que vai usar o gel, por exemplo, né, que vai fazer o uso vaginal, elas têm dúvida, não tem? Sim. Me conta aqui, fala você. Como é que é? Todo mundo consegue usar, sabe usar? Nada, elas não sabem se tem que usar de manhã, se tem que usar à noite, se pode usar e ter relação. Não é? Então, quanto tempo depois, né, assim? Sim. Então, essas coisas, gente, são detalhes, mas são muito importantes para o sucesso da terapia. Então, isso você realmente só vai conseguir quando você tem um profissional te orientando. Então, a história do vou fazer sozinho, vou comprar na internet, porque não é difícil você conseguir esse tipo de drogas, né, de medicamento. Você compra, né? Não vai funcionar. Você vai perder dinheiro, você vai gastar seu tempo e muitas vezes você vai piorar a sua condição de saúde, né? Eu acho isso muito importante de que a gente diga, porque, como eu te falei, né, a maioria do público é leigo, precisa chamar atenção para isso, né? São pontos e eu vejo no balcão ali como isso é incidente, como isso acontece, né? Como isso acontece. Mas, enfim, eu acho que você pontuou super bem a indicação, a aplicação correta da gestrinona, né? E assim, o fato da paciente usar a gestrinona e entrar em amenorreia, parar de menstruar, ela para de sentir dor, gente, ela para de sangrar o mês inteiro. Então, só ali você já melhorou muito a qualidade de vida dessa paciente, não é não? Sim, a importância do tratamento clínico, aquilo que eu falei, promover um ambiente, né, onde o menos inflamatório possível, bloquear essa menstruação para essa mulher voltar a viver. Não quer dizer que os focos vão sumir. A endometriose, se você tem uma lesão intestinal, essa lesão ela vai continuar. Ela pode até regredir um pouco, uma vez que você diminui essa inflamação pélvica, o foco ele pode regredir um pouco. Se for um foco grande, ele não vai sumir, obviamente. Agora, essa mulher ela vai voltar a ter qualidade de vida. Uma vez que ela para de menstruar, que ela para de sentir dor, ela volta a viver. E isso já é muito diferente, né? Até para ela ter adesão, para ela fazer a parte dela no tratamento. Sim, uma mulher que tem um sangramento irregular, que tem cólica forte, ela não consegue fazer atividade física, ela não vai para academia, ela não vai caminhar. Não, de jeito nenhum, não vai mesmo, né? E essa questão que você colocou da relação também é muito impactante. Porque muitos dos parceiros não entendem Não isso. entendem. Né? Isso vira um conflito, às vezes diário, na vida do casal. Isso é tristíssimo, realmente, tristíssimo. Sim, relações matrimoniais vêm sendo destruídas pela falta de compreensão do parceiro com a dor da mulher. Isso, exatamente. E aqui, fala pra gente agora assim, gostei de você, né? Me identifiquei. Não, isso é importantíssimo. Onde é que as pessoas te encontram? Fala onde que você atende, dá os seus canais, deixa o seu Instagram, que eu vou deixar aqui escrito depois. Porque as pessoas têm que saber onde elas vão te buscar. Tá ótimo. Então, hoje eu atendo no meu consultório. Eu tenho um instituto de endometriose junto com outras duas sócias, a doutora Thaís e a doutora Jaqueline, são grandes amigas. Nós montamos um instituto voltado para as pacientes com endometriose, com dor pélvica crônica no estado. Nós temos uma equipe multidisciplinar, então toda cirurgia, é importante também falar sobre isso, né? A cirurgia para endometriose, ela deve ser feita de forma única. Não existe você ir para o centro cirúrgico, operar, tirar uma... eu tinha uma lesão no ovário.
tirou a lesão, mas tinha uma lesão no intestino, vou encaminhar para o colega cirurgião para ele fazer a parte do intestino. Isso não existe. As cirurgias têm que ser feitas de forma única e todos os focos devem ser retirados. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos cirurgião do aparelho digestivo, que entra em todas as cirurgias conosco. E nós temos lá no nosso consultório, nós temos um Instituto Avançado de Cirurgia Endometriose, chamado IACE, onde nós temos nutricionista, nutróloga, onde a paciente vai encontrar, né, as profissionais que ela precisa para o tratamento completo da doença. Gente, eu conheço, tá? Conheço a estrutura, os profissionais todos aí que a doutora citou, e eu posso garantir que realmente é diferenciado. É uma abordagem sistemática da doença e muito mais, da pessoa. Sim, é um acolhimento em primeiro lugar, né? A mulher, ela chega, muitos parceiros vão na consulta, né? A mulher, ela chega, seu marido, ela tem que encontrar um ambiente acolhedor, onde as pessoas entendem o que ela sente, né? Desde a recepção até dentro do consultório, as pessoas têm que entender da doença e têm que acolher essa mulher, essa família que estão procurando pelo tratamento. Isso é importantíssimo e decisivo para o sucesso da terapia, né? Então, doutora Gabriela, eu vou te agradecer. Muito obrigada. Eu acho que foi esclarecedor. Espero que a gente possa ter despertado aí, né, algumas luzinhas aí nas cabeças das mulheres que estão sofrendo, que estão com dor, para que elas possam buscar, né, seus artifícios, buscar saídas, buscar soluções. O importante é isso, conscientizar e que as mulheres possam já começar, né, as mudanças no estilo de vida. Exato. Desde o primeiro momento. Não precisa de esperar um profissional para te falar isso, né? Melhore sua alimentação, melhore seu estilo de vida, tenha um sono reparador, faça atividade física, promova, né, um ambiente anti-inflamatório, promova a saúde. Qualquer mulher que tenha cólica menstrual tem que saber que ela não pode ser negligente com a sua alimentação. E que essa cólica não é normal, né? Não é normal. Isso é muito negligenciado, né? Todo mundo tem cólica. Sim, né? É muito comum desde a época das nossas avós, nossas mães. Tem cólica, é normal, tadinha. Depois que ela casar, isso passa. Isso, exatamente. Era as frases ditas antigamente e a gente sabe que isso não é verdade, né? Cólica menstrual não é normal. Não é normal, isso. Então, esse foi mais um episódio do podcast Pode Prescrever. Eu sou Raigna Vasconcelos, farmacêutica. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de comentar, curtir e, se puder, compartilha com alguém que você tem certeza que também vai se interessar pelo assunto.